Com Chevrolet Cruze prestes a sair de linha no Brasil, o segmento dos hatches médios vai se estabelecer como um nicho premium por aqui. Pro lado da esportividade a gente tem o Toyota GR Corolla e o Civic Type R, enquanto pro lado do luxo tem Audi A3, BMW Série 1 e o Mercedes-Benz Classe A. E é sobre esse último que eu vou falar hoje, porque ele, que é o carro mais barato da Mercedes-Benz, acabou de passar por algumas mudanças mecânicas e visuais. Então vem comigo que eu vou te apresentar o novo Mercedes-Benz Classe A. Primeiro eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da 4 Rodas, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado para fazer a sua assinatura. Lembrando ainda que a gente também tem o nosso aplicativo agora, que está disponível nas lojas de aplicativos da Apple e de Android, e lá também tem tudo que a 4 Rodas faz. Essa reformulação estreia aqui no A200, que é a versão de entrada do Classe A, e que aí tem também essa versão única, que tem o pacote AMG Line. É um pacote visual que dá esse tom mais esportivo para o hatch. As mudanças são bem discretas. Para tentar te ajudar, eu vou colocar uma foto aí agora na tela para você tentar comparar um pouquinho, mas agora sim, vamos às mudanças. Os faróis são Full LED adaptativos e eles mudaram o arranjo interno. A peça é a mesma, né? O formato da peça é a mesma, mas dentro ele mudou. O DRL agora é só esse risquinho aqui e ele perdeu os projetores e agora tem refletores ali para facho alto e baixo. Mas para baixo o para-choque também tá bem mais esportivo, ele se aproxima um pouco mais dos AMG de verdade. Tem aqui uma simulação, né, de grandes aberturas. Na grade, esses filetes aqui do lado da estrela principal estão mais fininhos, estão bem mais discretos. E a trama da grade é composta por pequenas estrelinhas de 3 pontas que replicam o logotipo da Mercedes-Benz. O que não mudou aqui é que esse carro continua bastante baixo. Essa dianteira aqui, quando eu tiver em movimento, vou falar melhor, mas tem que tomar bastante cuidado com ela. Aqui de lado, o Classe A mantém as típicas linhas de um hatch médio premium, esse capô bem longo, a cabine um pouquinho mais recuada, ali a traseira, o balanço traseiro bem curtinho, mas de novo mesmo, aqui a gente só tem as rodas que são de 18 polegadas, com pneus 225/45. Elas têm ali um desenho mais esportivo, acabamento em preto, diamantado, tem até assinatura da AMG por causa do pacote AMG Line, mas elas parecem menores do que realmente são. Não parece que isso daqui é uma roda de 18 polegadas. Ela tem uma cara de talvez 17 ali, até 16, se você olhar um pouquinho mais de longe. Não sei dizer se é por causa do desenho, do acabamento, mas não sei, ela parece menor do que realmente é. Então, sem novidades aqui, retrovisor e friso ali das janelas em preto para combinar também com esse pacote AMG Line. E de lado é isso. Vamos lá para a traseira. Aqui na traseira, a única novidade está na iluminação das lanternas. O desenho dela, da peça, é exatamente o mesmo, assim como aconteceu lá nos faróis, só que dentro está diferente. Antes, a iluminação ela era toda a volta aqui da lanterna. Agora ela tem uma faixa central aqui que ficou uma coisa um pouquinho mais discreta, mais sóbria. De resto, para-choque, a tampa do porta-malas, tudo igualzinho. O porta-malas do A200 tem 350 litros, é um pouquinho menos que os 380 do A3 e do BMW Série 1. Mas é uma diferença pequena e continua sendo um bom volume para um carro que não é grande, que também não tem pretensão de ter um porta-malas muito grande. Aqui dentro a gente tem, debaixo do tampão, todos os aparatos aqui para reparo dos pneus e tem ali também a bateria do sistema de 48 volts. Eu vou detalhar isso daqui a pouquinho quando eu for dirigir, que é uma das novidades mecânicas aqui desse carro.
Mas agora eu tenho só mais uma coisinha para falar, eu vou fechar aqui, a abertura não é elétrica do porta-malas. A câmera de ré fica escondida aqui debaixo, aqui acima da placa no caso. Só que ela fica entrando e saindo quando o carro tem movimento. Então, por exemplo, a gente liga o carro, tá manobrando, ela sai. Quando você chega ali perto dos 30 km por hora, ela entra. Quando você vai passar numa lombada, por exemplo, que você vai ficar abaixo dos 30 km por hora, ela sai. Você passou da lombada, ela entra. E todo esse entra e sai, você escuta lá de dentro. Você está dirigindo, você escuta, ele faz um barulhinho saindo, um barulhinho entrando. Isso incomoda bastante. A não ser que você esteja ouvindo uma música um pouquinho mais alta ali, porque senão você fica a cada redução, a cada acelerada ali perto dos 30 km por hora, ouvindo essa câmera entrando e saindo. Bom, mas é o que tem, então agora vamos conhecer o interior dele. Aqui atrás não dá para dizer que eu tenho espaço de sobra, porque a gente ainda está falando de um hatch, mas é suficiente. Eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim, e me sobra aqui uns 4 dedos, graças a esse recuo do banco dianteiro. Para a cabeça também sem problema, com espaço aqui, tá tranquilo. Um terceiro ocupante aqui não tem como praticamente vir, porque o túnel central é muito alto, ele é bem próximo inclusive do assento, então fica complicado, mesmo que seja o único assento aqui, né, o único lugar que tem o apoio de cabeça separado, né? Porque nas extremidades é junto, assim como o banco dianteiro. O acabamento dos bancos, falando neles, segue o lado da dianteira. Então aqui a gente tem esse material, fica aqui na porta, aqui no centro dos bancos, que é o que eles chamam de dinâmica, que é meio que o antigo Alcântara, um suede, uma coisa meio assim. E imitação de couro em outras partes. Aqui no console central a gente só tem uma porta USB, USB-C, e não tem saída de ar-condicionado, que fica devendo, né? Bom, então bora lá pra frente. Aqui na frente a gente tem os bancos com esse formato esportivo, com o mesmo acabamento que eu falei lá atrás, em costuras vermelhas, tem teto, coluna também, tudo preto. Tudo para dar essa vibe mais esportiva que vem do pacote AMG Line. No painel, nada muda em relação à linha anterior do A200, está tudo aqui intacto, inclusive o acabamento, que é de alto nível, tem material emborrachado por todos os cantos. Esse aqui, inclusive, bem no centro, é bem macio, é um dos materiais mais macios que eu já vi num painel. E aí também tem a estrutura aqui, essas duas telas, as duas com 10,2 polegadas cada uma, as saídas de ar redondas, logo abaixo tem os comandos do ar-condicionado, inclusive esse ar-condicionado é de uma zona só, é digital, é automático, mas uma zona só. Aqui nas portas o comando dos bancos, que é típico de Mercedes-Benz, e aqui também a alavanca de câmbio, que quase todos os Mercedes tem aqui no lugar dos limpadores ali de para-brisa e tal, mas é aqui, você vai para cima e para baixo colocando as marchas que você quer. Outra coisa que esse carro manteve é o esquema de iluminação interna, que é um dos destaques aqui da cabine do A200. Tem luz por toda parte, tem uma faixa aqui em cima, tem luz indireta, tem aqui nas maçanetas, nas portas, nos pés, tem até dentro das saídas de ar, então é bastante luz, só que você consegue controlar muita coisa sobre isso. Tem a cor que dá para você trocar, tem alguns esquemas de combinações de cores já pré-definidas e você consegue controlar a iluminação dessas partes, digamos assim. Então tem 3 blocos que você consegue controlar: as partes superiores, aqui as intermediárias, né, com as saídas de ar, e as inferiores, que aí são portas, e aqui pés. Você consegue controlar a intensidade da luz de cada uma delas ou desligar uma delas, caso você não goste de tanta luz assim. Porque é legal, é bonito de se ver, mas é exagerado. Ele passa um pouquinho do ponto, fica parecendo uma balada, até para não ir além. Então é um dos destaques. Sobre as telas,
O quadro de instrumentos tem possibilidade de 3 visualizações diferentes, que tem esse daqui que é o clássico, tem o esportivo e tem o sutil. A central multimídia, que também tem 10,2 polegadas, é um tamanho bom, mas como ela é bem horizontal, é bem wide assim mesmo, ela parece ser pequena, mas na real não é pelo formato mesmo. Aliás, ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tem carregador por indução que fica escondidinho aqui dentro. Para falar que não tem nenhuma novidade aqui no painel, aqui na parte da frente do A200, tem o volante, que é novo, esse revestimento que imita couro perfurado, é bem agradável ao toque, é bem bonito também. E esse volante tem aqui a estrela bem pronunciada e esses meio que 2 andares aqui de comandos. O problema desse volante é que alguns dos comandos são exclusivamente sensíveis ao toque. Por exemplo, do volume, que você só passa para cima e para baixo aqui. Piloto automático também, que você vai setando a velocidade para mais, para menos, só passando o dedo. Mas tem um aqui que direto eu esbarrei por esses dias que eu tava com esse carro e acabava mudando a música sem querer, porque ele controla as funções que estão aparecendo ali no quadro de instrumentos. E sem querer eu acabo colocando a música que está tocando. E quando você coloca a música ali e você passa para o lado, você muda a música. Então eu colocava a quilometragem, quando eu olhava já estava a música e eu já estava mudando a música sem querer. Então mesmo que você dirija aqui na posição correta, você acaba às vezes deslizando a mão e acaba passando ali, é um inconveniente. Esse carro, além do que eu já falei de equipamentos, ele também tem aqui o sistema de estacionamento semi-autônomo, frenagem automática de emergência, teto solar panorâmico, tem alguns itens interessantes, freio de estacionamento eletrônico, farol alto automático, mas ele deve uns que são ou deveriam ser primordiais aqui, como piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa, alerta de pontos cegos, além do ar, que eu já falei aqui, que não é dual zone. São itens que fazem bastante falta aqui e que são uma falta grave para ele. Bom, então finalmente eu vou te contar sobre as novidades mecânicas desse carro e como é a convivência com ele no dia a dia. Vamos lá? A maior mudança do A200 está na mecânica, porque ele passa a ser um híbrido leve. Ou seja, ele combina o motor a combustão a um sistema elétrico de 48 volts, como em vários outros carros da própria Mercedes. Tem o novo Classe C, que é assim, um Caoa Chery Tiggo 5X, por exemplo. E esse sistema de 48 volts, ele é ligado ao motor a combustão por uma correia, substitui o alternador e funciona meio que como um gerador ali. Ele ajuda o carro em determinadas situações. Uma delas é a partida do motor, porque esse motor, é esse sistema que realiza a partida do motor também no start-stop, né? Naquele sistema que quando você para ele desliga o carro, acelera ele volta a ligar. E isso torna essa partida bem mais suave. Você percebe que quando liga o carro, o motor vai crescendo aos poucos, ele não dá aquela partida brusca como normalmente acontece. Ele também ajuda a dar algum empurrãozinho a mais quando você precisa de uma aceleração mais forte, embora a Mercedes não divulgue nenhum número a mais de potência ou de torque, eles só falam que tem ali uma ajudinha desse sistema. E também para economizar combustível, quando você está numa situação, por exemplo, aqui, eu estou numa estrada, numa velocidade mais alta, aqui constante, eu solto o pé do acelerador, o motor a combustão desliga. Então eu fico meio que numa banguela aqui, é aquele modo velejar que algumas marcas chamam. Então eu estou indo aqui com o motor a combustão desligado, eu piso, ele volta a ligar. O motor também vai religar em outras situações, como esse carro tem um controle de distância do veículo à frente, não é o piloto automático adaptativo, porque lembrando, esse carro não tem piloto automático adaptativo. Então ele tenta manter a distância do carro à frente com um freio motor mesmo. Ele vai detectar e vai segurar o carro automaticamente, sem você fazer nada. Então aqui eu tô com o motor desligado, se entrar um carro na minha frente, ele vai ligar o motor e vai reduzir sozinho. Isso é uma coisa bem interessante. Ou então, numa descida muito íngreme, que ele sabe que se ele deixar o carro rolar sozinho vai dar ruim,
ele vai ligar aqui também para dar uma segurada. Mas eu preciso destacar que esse sistema de 48 volts não traciona o carro, ele só dá essas ajudinhas ali via correia para o motor a combustão, mas quem traciona mesmo é o motor a combustão, que é 1.3 turbo, aquele mesmo 1.3 turbo da Renault, né, que a Mercedes e a Renault fazem em parceria. Só que aqui ele é só gasolina, lá na Renault ele é flex. Então aqui ele tem 163 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque. O câmbio é sempre um automático de dupla embreagem com 7 marchas. É um câmbio bom, um câmbio rápido, as trocas são bem rápidas, mas eu senti que em velocidades mais baixas ele segura muito a troca da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, mesmo no modo eco, que ele deveria já tentar jogar a marcha um pouquinho mais rápido. Mas aqui eu senti que ele dá aquela travada, e quem tá de fora parece que você que não tá trocando marcha, embora seja um carro automático. É uma situação um pouquinho incômoda. Voltando ao motor, mesmo que ele seja menos potente do que na Renault, tem 163 cavalos, ele ainda é mais interessante do que no BMW 118i, que tem só 140 cavalos, lá é um motor 1.5 turbo. Mas não chega nem perto do Audi A3, que tem o 2.0 turbo, também é um híbrido leve e tem 204 cavalos. Nos nossos testes, o A200 foi de 0 a 100 km por hora em 9,6 segundos. Não é dos piores, mas também não é dos melhores, porque um Pulse Abarth e um Polo GTS são mais rápidos do que esse carro aqui. No consumo ele foi bem, ele fez 11,6 km com litro em ciclo urbano e 15,4 no rodoviário. Tá beleza, ali são números suficientes. Lembrando que ele tem 4 modos de condução: o Eco, o Sport, o normal e o individual, que é aquele que você controla vários parâmetros do carro individualmente. Mas na dirigibilidade a gente tem algumas contradições aqui no A200, porque ele tem uma pegadinha esportiva aqui de direção, de suspensão, só que esse motor não acompanha. É um motor que falta fôlego, que não empolga. Eu não estou falando que ele é manco, mas não é aquela coisa que fala, nossa, esse carro anda muito. Não, ele tem um funcionamento até bem suave, que a gente poderia dizer que é beleza para uso urbano. De fato, esse uso é o melhor para esse carro. Só que aí para uso urbano a suspensão não acompanha, porque é uma suspensão dura, ela bate seco. Você tem que tomar muito cuidado por onde passa, tem que desviar de buraco, senão você vai sofrer, vai fazer alguma coisa no carro até. Tem que tomar cuidado. Ele também é um carro muito baixo, a dianteira ali é bicuda, tem que tomar cuidado com lombada, com valeta. E a direção aqui também é bem direitinha, bem um foco esportivo. Aí fica essa coisa de que, beleza, essa suspensão ajuda muito em alta velocidade, ajuda muito em curva, mas não tem um motor para isso. Então fica lá na Europa, na Alemanha, que você tem asfaltos de boa qualidade na cidade, beleza, fechado, é isso aí, é para isso que o carro foi feito. Mas aqui no Brasil você fica meio perdido sem saber o uso real dele. Mas no geral é um carro muito bom de dirigir, muito gostoso de guiar. Ele só tem essa conta um pouquinho desequilibrada ali. Quem gosta dessa pegadinha um pouco mais esportiva não vai reclamar da suspensão, mas vai reclamar do motor. O A200 é o carro mais barato da Mercedes no Brasil e parte de R$345 mil. É consideravelmente mais que o 314 do BMW 118i, só que aí o BMW é menos potente, tem até uma pegada um pouquinho mais defasada. Mas ele é bem mais caro que o Audi A3, que tem duas versões por aqui. A de entrada custa R$280 mil e a mais cara, top de linha, custa 300 mil, ou seja, R$45 mil a menos do que o A200. E lá no A3 ele é mais potente, mais rápido, mais tecnológico, aí fica puxado para o Classe A. No geral, o A200 é um bom carro, mas ele fica devendo muito
principalmente ali em itens mais tecnológicos que são praticamente obrigatórios nesse segmento e num carro desse preço, e reforça o posicionamento da Mercedes por aqui de oferecer carros com valores acima da concorrência, mesmo que a concorrência ofereça produtos melhores. Agora chegou essa hora de falar o que você achou do A200, gostou dessa evolução, acha que vale a pena? Conta pra gente nos comentários que a gente está sempre de olho. E claro, não esquece que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!